Bom, então nós vamos ouvir cada grupo nos apresentar os 2 itens que acharam importante nas suas leituras e discussões. Vamos começar lá pelo Márcio? Então, os 2 problemas levantados pelo grupo: os sistemas divergentes e as questões que não são da alçada do Espiritismo. Obrigado. O outro grupo, por favor. O grupo levantou a tática de divisões, que é um fato, né, que nós vimos acontecer, e o campeonato da insensatez, no tocante, quando ele menciona no texto sobre a insensatez da rivalidade. Obrigado. Nosso grupo levantou o primeiro, que é afastar-se do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, e a criação de sistemas divergentes, suscitando a desconfiança e a inveja. Para o nosso grupo, os pontos que mais chamaram a atenção foi a questão da necessidade da fraternidade enquanto fonte de vitalidade para a casa espírita e o foco da moralidade. O senhor está anotando. Obrigado. E a moralidade enquanto objetivo de trabalho do Centro Espírita. Obrigado. A ação dos inimigos dos espíritas numa tentativa de dividi-los, suscitando desconfiança e inveja. E também a ação no sentido de comprometer os espíritas com questões que não são da alçada do espiritismo, desviando do verdadeiro objetivo. Obrigado. Nosso grupo levantou a questão de Allan Kardec nos alertar sobre a tática empregada pelos inimigos dos espíritas para tentar dividi-los, criando sistemas divergentes, afastando do verdadeiro objetivo, que é o moral. Esse foi o primeiro item que nós levantamos. O segundo é a necessidade da caridade efetiva, onde deve reinar o sentimento fraterno. Esse, para nós, é muito importante. Obrigado. Nosso grupo levantou a seguinte problemática. Quanto ao sistema divergente, nós encontramos os melindres que irrompe entre os da equipe de trabalhadores. E também a questão do afrouxamento da unidade doutrinária. Os 2 pontos. Obrigado. Nosso grupo levantou como primeiro item importante a tática utilizada pelos inimigos para tentar dividi-los, com a criação dos sistemas divergentes. E o segundo ponto seria que o grupo, o Centro Espírita, deveria ter na sua essência a caridade para ter vitalidade. Obrigado. Bem, meus amigos, os textos que nós tivemos em mão aí para ler, vocês puderam se dar conta de como são textos ricos. Se tiverem a oportunidade de visitar a Revista Espírita no ano de 1862 e resposta de Allan Kardec aos espíritas de Lyon, aos espíritas lioneses, vocês vão encontrar uma riqueza incalculável, em que Allan Kardec, numa presciência exuberante, nos fala de todos os entraves que as sombras organizadas estavam projetando para os espíritas. Ele se refere aos inimigos dos espíritas. Então, existem os inimigos do espiritismo, mas existem os inimigos dos espíritas, que podem ser nossos obsessores individuais, pessoais, ou daqueles que estão desassossegados com o trabalho que realizamos no movimento espírita. Mas, de qualquer maneira, Allan Kardec os chama de inimigos dos espíritas. Então, vai ele nos pontuando, ao se dirigir aos espíritas de Lyon, ele está se dirigindo aos espíritas de um modo geral, nos pontuando aquilo que deva ser elemento de nossos cuidados, de nossas preocupações. E aí eu gostaria de iniciar essa parte com um pensamento de Jesus. Quem é que está aqui, Paulo? Vamos jogar ali no item 3, por favor. Nesse item 3, que chamamos de o administrador e a obra, eu pensei um pensamento de Jesus Cristo,
O que é isto que ouço falar de ti? Dá contas da tua administração. Esse pensamento, esse versículo retirado de Lucas, do capítulo 16, 2, nos chama a essa reflexão. O que é isto que ouço falar de ti? Dá contas da tua administração. Então, Jesus Cristo, ao fazer essa indagação aos companheiros, certamente dirige para nós isto. Ele não estava ouvindo boas coisas a respeito daqueles trabalhadores. Que é isto que ouço falar de ti, ou a respeito de ti? Dá conta da tua administração. E aprendemos a dizer que o administrador dará conta da sua administração, e é verdade. E aí nós começamos a pensar nessa questão da nossa administração. A priori, nós não damos conta da administração do centro espírita apenas, ou de qualquer obra espírita. A princípio, nós precisamos dar conta de administrar bem a nossa encarnação. Eu preciso trabalhar comigo de tal modo, e cada um de nós precisará trabalhar-se de tal modo, que a nossa existência esteja bem administrada. Saber o que eu devo e o que eu não devo, o que eu posso e o que eu não posso, o que me condiz ou não, são elementos fundamentais para que estabeleçamos um processo de boa administração de nossas vidas. Nenhuma pessoa que não consiga administrar devidamente sua vida será capaz de administrar outra coisa com sucesso. Ele poderá até administrar, mas vai ser um caos. Porque o problema da má administração é um problema interno da criatura. É como um indivíduo que não pensa direito, ele não escreve direito. Quem pensa truncadamente, escreve de maneira truncada. E como ninguém pode ser fiel no máximo, se não aprendeu a ser fiel no mínimo, alguém que não se administre bem, não conseguirá administrar bem nem sua família, nem seu centro espírita, nem nada. É uma consequência natural. Quem pode o mais, pode o menos, mas a recíproca não é verdadeira. É muito importante que nós tenhamos em mente, primeiro, essa noção de administrar, de coordenar, de conduzir, de dirigir. Se nós não conseguimos fazer este bom trabalho relativamente às nossas vidas, complicado será pensar que esse indivíduo mal administrado conseguirá fazer algo de bom em termos de administração de outras coisas. Se eu não me administro bem, é porque a minha cabeça não está ajustada. É que eu não tenho noções exatas de mim. E aí, como é que eu vou ter noções exatas dos outros? Dos trabalhos que me cabe realizar? Então, a partir disso, nós pensamos em dar uma olhada nesses textos de Allan Kardec, pensando que teremos que dar conta da nossa administração. E aí é que vamos encontrar esse material rico que vocês trabalharam nos grupos. E em função das respostas que nos chegaram, que vocês nos trazem, vemos coisas muito importantes, porque Kardec diz assim, primeiro tópico, primeiro grupo do Márcio que nos falou dos sistemas divergentes e das questões que não são da alçada do espiritismo. Isto é um pepino horroroso no movimento espírita que nos entrava a marcha. Mas quando é que, via de regra, a criatura se ocupa com coisas que não sejam da alçada do espiritismo, ou com sistemas divergentes,
quando ele está por fora do espiritismo. Como ele não sabe o que fazer com o espiritismo, ele adota novidades, toda a novidade que surge. Então, periodicamente, nós vamos começar a encontrar sistemas divergentes no nosso movimento. Aí aparecerão pessoas que comprarão brigas homéricas na tentativa de definir se o espiritismo é religião ou não é religião. Isso dá morte, isso dá inimizade, quando não tínhamos que discutir isso. Se para mim o espiritismo me funcionar como religião, ele será religião para mim. Se eu o vir apenas como uma filosofia espiritualista, ele será para mim uma filosofia espiritualista. Do mesmo modo que muita gente tem o seu esporte como a sua religião, mas há outros que fazem da religião o seu esporte. Problema nenhum. Eu posso ser fiel ao meu esporte, e para isso eu mantenho minha saúde, eu durmo cedo, eu cuido de me alimentar, por causa do respeito que eu tenho ao meu esporte. Se a minha crença for o meu esporte, eu também farei regimes morais para dar conta dela. Se nós encontrarmos um desportista que não tenha cuidado com a sua alimentação, que não tenha cuidado com o seu repouso, que não tenha cuidado com o seu biotipo, naturalmente ele será um mau desportista. Então não há nenhuma necessidade de que nós nos indisponhamos uns com os outros, porque uns dizem que o espiritismo é religião, outros dizem que não é. Porque Kardec disse as duas coisas. Ele diz que o espiritismo não era religião no sentido convencional do que se entendia à época, com hierarquia, com sacerdócio, com isso, com aquilo. Mas, do outro lado, na Revista Espírita, ele diz que é religião filosoficamente, porque trabalha a questão da nossa confraternização, da nossa crença em Deus, da nossa ligação com o eterno. Então, não há nenhum problema digno de brigas. Se alguém disser assim, o espiritismo não é religião, para ele. O espiritismo é religião, para ele. Porque o espiritismo é uma proposta de vida, e eu posso tomá-lo como minha religião. Se ele trata de Deus, do espírito imortal, da alma humana, da fraternidade, do amor ao próximo, qual é a área de pensamento humano, de conhecimento terrestre que trata disso? É a área religiosa. Qual é a filosofia que trata disso? É a filosofia religiosa, chamada de teologia. Então qual é o problema de eu ficar discutindo palavras? Aí o Espírito escreverá, o Espírito Platão, escreverá e Allan Kardec porá no livro dos médiuns, lá na parte das dissertações mediúnicas, palavras, guerras de palavras. Quanto que nós gostamos de brigar por palavras. E aí passamos a coar mosquitos e engolir elefantes. Enquanto estamos brigando por palavras, nos perdemos das essências. Aí surge a outra briga. Não se pode falar evangelização, tem que falar espiritização. Mas o espiritismo tem alguma coisa contra o evangelho? O evangelho tem alguma coisa contra o espiritismo? Veja como a gente adora brigar por palavras. O importante não é chamar de espiritualização, ou espiritização, ou evangelização, mas o que é que se está fazendo em nome disso? Como é que o centro espiritiza ou evangeliza? Mas aí eu jogo isso de lado e fico brigando para a palavra. Isso se chama infantilidade, falta de coerência, de maturidade. O que levou Allan Kardec a dizer que era necessária a maturidade do senso moral para que alguém entendesse o espiritismo. Não era necessário diploma acadêmico, diz ele, mas sim a maturidade do senso moral. E ele complementa: há diplomados, há doutores com uma dificuldade horrenda em entender o espiritismo. No entanto, há indivíduos recém-saídos da adolescência que captam o espiritismo com uma facilidade incrível. A maturidade do senso moral. Então, o que me importa se chamar de espiritização, de evangelização? Nós começamos a nos desligar dos nomes.
Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec pontua isso para nós. Desde que vos entendais, desde que nos entendamos, poderemos usar os termos quaisquer. Ele está discutindo a questão de alma ou espírito. Se eu quiser falar o espírito do animal, fui entendido? Fui, então está certo. Por questão didática, ele passou a chamar o espírito não racional de princípio. Porque ele era didata, ele era professor. Então ele arrumava as coisas para facilitar o engavetamento delas, a arrumação delas. Mas deixa bem claro que isso não pode ser fator de vida ou de morte. O Livro dos Espíritos define que a alma é o espírito encarnado. Didaticamente está posto. A alma é o espírito encarnado. Mas aí a gente põe a orar pelas almas dos mortos. As almas dos mortos. Mas alma não é espírito encarnado? Como é que tem alma dos mortos? É porque alma e espírito podem ser sinônimos. E Kardec usa como sinônimo. Uma hora ele fala de alma, uma hora ele fala de espírito. Porque não é uma questão de vida ou de morte. Como o Espiritismo é uma ciência, ele estruturou tudo devidamente como deve ser. As palavras têm seu valor, têm seu peso, têm suas dimensões. Mas não há nenhum problema de morte se eu chamar a alma de espírito ou o espírito de alma. Como eu digo, o espírito dos mortos, a alma dos mortos, os espíritos encarnados, os encarnados. Muito dificilmente a gente fala alma encarnada, a gente fala espírito encarnado. Agora a gente fala alma dos mortos o tempo todo. Aí parece que está contradizendo. Não, é porque uma coisa é sinônimo da outra. Alma ou espírito. E aí Kardec, para mostrar que não há problema, ele usa ora alma, ora espírito, sem nenhum problema. Então, é muito importante que nós, os espíritas, nos ponhamos em contato com as profundidades das coisas e não fiquemos na superficialidade das coisas, discutindo palavras. A menos que seja um erro grave, uma coisa gramaticalmente grave, independente do espiritismo, a gente tem que corrigir o modo de falar. Mas se não for isto, se estiver entendida a questão, está claro. Nós encontramos no nosso meio a massa dos espíritas falando em desencarne, que Kardec nunca usou. E isso é um erro gramatical, porque não existe essa palavra desencarne com o sentido de morte. Kardec chamou a ação de sair da carne, desencarnação. Reencarnação, a ação de entrar na carne de novo, então a ação de sair da carne. Mas eu ouço o povo todo falando desencarne, 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 porque nós temos muita dificuldade em fixar coisas certas. Saiu uma tolice qualquer num livro espúrio, a gente fixa e ensina da tribuna, mas as coisas certas a gente não fixa. Parece que é um espírito de contradição que existe em nós. Alguém nos ensina uma coisa certa e entra por um ouvido e sai por uma vez, nem entra, já passa por trás, para não ter que ficar. Mas se alguém falou uma bobagem, a gente sai espalhando aquilo, distribui os livros, fala na palestra. Por que que nós temos essa tendência de ficar com esdrúxulo, com equívoco? Por que será? Cabe a cada um se avaliar. Porque se eu tiver boa vontade, eu leio de novo, eu fixo e passo a falar corretamente. O Espiritismo vai melhorando a nossa cultura vocabular. Mas numa época em que todo mundo diz que os Espíritos escrevem muito difícil, pouca gente se dá conta que é a nossa cultura que está diminuindo. Já não estudamos gramática, já não temos dicionário em casa. Eu vejo centros espíritas com aquele monte de livro que não tem um dicionário. Alguém deve imaginar que os espíritas conheçam todas as palavras.
Às vezes eu vou a centro espírita e faço seminário, digo, me arranja um dicionário. Ih, alguém vai buscar em casa um dicionário. A biblioteca do centro não tem um dicionário. Aí os espíritos estão falando muito difícil. Se os espíritos passarem... Fale. Aqui tem. Mas aqui é a federação, estou falando centro espírita. Né? Federação tinha que ter muitos dicionários, um de cada autor. Né? Porque cada autor aborda termos que o outro não tem. Na minha casa eu tenho 6 dicionários de autores diferentes, de Portugal e do Brasil, porque é a mesma língua, mas que tem semânticas diferentes. A palavra que a gente usa aqui, que eles não usam lá e vice-versa. E as palavras cujo sentido aqui é diferente do sentido de lá. Então, a gente tem que ter dicionário de português do Brasil e de Portugal, se a gente quiser ler com segurança. De modo que é um dever de quem quer primar pela língua. Isso eu estou falando en passant. Ninguém vai morrer por isso, mas aí não tem motivo de reclamar que os espíritos estão escrevendo difícil. Os espíritos querem melhorar o nosso nível. A gente quer puxar para baixo e eles querem puxar para cima. E eu não sei quem vai ganhar essa queda de braço. De modo que é muito importante verificarmos que há situações que nos levam a sistemas divergentes. No nosso movimento, começamos a discutir sobre espiritismo rustenguista, sobre espiritismo ramatizista, sobre espiritismo de variados teores. Existe, minha gente, isso? Óbvio que não. O termo espiritismo foi criado por Allan Kardec para definir o trabalho dos espíritos. Espírito mais ismo. Ismo quer dizer doutrina. Então, não tem espiritismo de Rustem, não tem espiritismo de Kardec, não tem espiritismo de Ramatiz, não tem espiritismo de Lubzang Rampa. Existe espiritismo, e rustenguismo, e ramatizismo, com todo o respeito que esses autores nos merecem. Não tem espiritismo baldista ou baldiano, não tem. Existe espiritismo, a doutrina codificada por Allan Kardec. Senão nós caímos no mesmo estágio daqueles que alegam que há um espiritismo de mesa, outro espiritismo de terreiro, um alto espiritismo, um baixo espiritismo, mas não há isso. Há espiritismo. Se ele for estudado no prédio de 50 andares, será o alto espiritismo, que está lá em cima. Se ele for estudado no subsolo, pode ser lá no baixo espiritismo. Mas ele mesmo é espiritismo. Estudado num lugar alto ou num lugar baixo, mas ele não é alto nem é baixo. Daqui a pouco vão surgir espiritismo de esquerda, espiritismo de direita. Não existe isso, isso é invenção da cabeça da gente. Quando eu não quero ficar do lado desse, eu invento um outro lado e trago o espiritismo comigo. Aí outros dizem espiritismo científico, espiritismo evangélico. Mas quem é que disse isto? Existe espiritismo com 3 dimensões. Uma reflexão ao nível da ciência, outra ao nível da filosofia e outra ao nível da moral, com consequências religiosas, como assinala Allan Kardec. Mas não existe um espiritismo filosófico. Emmanuel vem ao socorro dessa ideia, dizendo que o espiritismo é como se fosse um tripé, bem assentado, e nesse momento Emmanuel é matemático, porque 3 pontos definem no espaço um plano, segundo a geometria euclidiana. Se eu puser 3 pontos no espaço, eu tenho um plano que passa por esses 3 pontos. Aí equilibra o banco. Então eu faço um banco com 3 pés no mínimo. Ele fica apoiado. Às vezes ele fica tortinho, mas fica apoiado, ele está num plano.
Se eu puser 4, possivelmente já não fica, porque ele bambeia num. Mas 3 pontos definem um plano de apoio. Daí, nós somos responsáveis por esse espiritismo que a gente vai levando por aí à nossa maneira. Espiritismo à moda da casa. Cada um resolve chamar o espiritismo do que quiser, sabendo que está cometendo uma grosseria com o espiritismo. Ah, mas se eu não falar assim, fulano não entende. Não entende se eu não explicar. Ah, eu sou do espiritismo kardecista, então tem outro espiritismo? Se eu disser que eu sou do espiritismo kardecista, é porque tem outro espiritismo que não é. Deve ter um espiritismo raulista, um espiritismo chiquista, um espiritismo... Não existe. Eu sou espírita. Aí a pessoa, mas o que é espiritismo? Eu digo, é uma doutrina codificada por Allan Kardec. Para ficar claro. E aí não admito, na minha linguagem, essas discrepâncias de eu ir criando espiritismos, porque não existem. Só existe o espiritismo. Ou eu sou espírita, ou eu não preciso ser espírita, eu vou ser outra coisa. Mas às vezes eu fico com medo de dizer que eu sou espírita, ficar muito forte, aí eu amacio. Não, é que eu sou do espiritismo de mesa. Tolice. É que eu sou do espiritismo de mesa branca. Piorou. Mas a gente fala isso com medo, porque nem nós acreditamos no espiritismo. Nós que dirigimos. Se nós tivermos consciência do que é o espiritismo, será uma honra a gente dizer com uma boca enorme que a gente é espírita. Muita gente vai se arrepiar na hora. Muita gente vai se benzer. Mas quando esfriar a emoção, começa o povo, você pode pedir lá no seu centro por mim? Se eu lhe der um nomezinho, você reza lá por mim? Porque o povo adora um espírita. Trabalhei muitos anos numa universidade ligado aos físicos, que eles adoram ser materialistas. É chique. Todos são materialistas, graças a Deus. Mas é chique ser ateu ou materialista. Mas não passava uma semana sem que alguém me pusesse um papelzinho no bolso. Pede lá por esse nome aí. Aí eu ia ver o dele. É que eu vou fazer um concurso. É que eu vou fazer um exame de saúde. É que eu estou com os problemas. Eu digo, materialista descarado. As pessoas são materialistas para não terem comprometimentos. A maioria não é materialista por consciência acadêmica, vivencial. Porque a gente nunca tem material para ser materialista essencialmente. Só material teórico. Mas de vida prática, onde foi que a matéria solucionou algum problema da nossa vida? Todo povo rico, milionário, poderoso, político, dono da verdade, morre e fede do mesmo jeito. E a família chora do mesmo modo. Não há um materialismo que console a dor, que explique as razões do sofrimento, das frustrações humanas. Então o materialismo é um espaço vazio, onde nos situamos por falta de coragem de assumir que somos filhos de Deus. Mas como Deus espera e é o Senhor do tempo, dá-nos tempo de ir amadurecendo e chegar lá. Gradativamente. Então, meus amigos, nas nossas casas, pelo amor de Deus, vamos trabalhar em nome do espiritismo. Sem adjetivos, hein? Sem adjetivos. Mas se eu falar que é espiritismo, a pessoa não vem. Não venha. Não venha. Mas o nome é esse.
Eu estava na República Tcheca, em Praga, e ao término da minha fala, uma senhora me indagou. E a intérprete foi traduzindo para mim. Por que é que o senhor chama essa doutrina de espiritismo? Nós, europeus, não gostamos dessa palavra. Aí eu olhei bem para ela, parecia uma pessoa lúcida. E eu respondi, parecia, porque a gente nunca sabe, né? E eu respondi para ela, mas é curioso a senhora me dizer isto. A senhora deve estar pensando que foram os brasileiros que criaram esse termo. Esse termo foi criado em Paris. E ao que me consta, Paris é a Europa. Esse termo foi para o Brasil assim, espiritismo. Ah, mas eu não gosto. Ah, bom, agora a senhora melhorou. A senhora tem todo o direito de não gostar. Nos despedimos. E eu fiquei sabendo pelos companheiros ali que ela estava traduzindo o Livro dos Espíritos para o tcheco, sem gostar da palavra espiritismo. No ano seguinte eu voltei a Praga e recebi um volume do livro traduzido e pronto dela. Onde a palavra espiritismo existia, ela botou esoterismo. E todas as perguntas que Allan Kardec tinha itens, item A, B, C, ela não gostava disso. Então ela renumerou. O Livro dos Espíritos dela não tem 1019 perguntas, tem quase 1045. Veja o que a pessoa enlouquece. Eu pego a obra do outro e faço o que eu quero com ela. Ela podia escrever um outro livro comentando o Livro dos Espíritos, que ela não gostava, o que ela gostava. Mas aí o livro é dela. Eu não tenho o direito de pegar um livro de uma pessoa e adulterá-lo. Porque dali para frente, todo tcheco que ler aquele livro vai achar que foi Allan Kardec que o escreveu assim. E não foi. Então nós começamos a ver as maneiras que a gente tem de ir adulterando o pensamento espírita. Ela fez numa tradução, nós fazemos no falar diário. De tanto que a gente põe na cabeça dos outros a palavra desencarne, de tanto que a gente põe na cabeça dos outros espiritismo kardecista, espiritismo de mesa branca, alto e baixo, que as pessoas vão acreditando que seja assim. E vão multiplicando, e vão multiplicando. E depois a gente não segura mais essas distorções. Então nós respeitamos qualquer espiritualista. Entendemos que o espiritualismo é amplíssimo, mas o espiritismo não é isso que eles estejam querendo. O espiritismo tem uma proposta, começo, meio e fim. Ah, mas o espiritismo não acabou. Não, não acabou, mas ele tem suas bases prontas. Por isso tem princípio, meio e fim. Tudo que se construir agora tem que ser em cima dessas bases, como um edifício. Eu posso colocar quantos andares possam ser acrescentados, mas a base é a mesma. Eu não posso construir um andar de um edifício fora da base dele, no espaço. Então, tudo que se fizer sobre o espiritismo, em torno do espiritismo, tem que ser em cima das bases codificadas por Allan Kardec, ou não será espiritismo. De modo que nos cabe pensar nessa questão que foi levantada dos sistemas divergentes. Eles divergem entre si. E a pessoa vai mordendo essa isca. E vai falando aquilo em nome do espiritismo, que ela não sabe. Então, cabe a nós todos trabalharmos para mudar esses enfoques no sentido de que o espiritismo seja visto, tido e havido conforme Allan Kardec nos entregou. Sem tirar nem pôr. Não há nenhuma necessidade. Nós não somos obrigados a ser espírita. Mas se eu for espírita, eu tenho que seguir ortodoxamente. Muita gente não gosta da ortodoxia. A ortodoxia é a correção. Aquilo que não sai do trilho.
A coisa heterodoxa é que ela foge, né? Então, a gente começa a ver aí os espiritismos heterodoxos. Aí tem o funk espiritual, tem não sei o quê, e bumbum com bumbum espiritual. Isso não existe no espiritismo, não. São as pessoas adulterando o espiritismo. Querendo copiar algumas igrejas, tem rock, roqueiro, todo mundo de pista, de tatuagem, e cantando o nome de Jesus. São criaturas desajustadas. Como aqui no Sul há uma escola de samba evangélica. Em São Paulo tem o Rebanhão, é um bloco carnavalesco católico. Quer dizer, a pessoa não tem coragem de ir para o carnaval com a cara limpa, mas ela se esconde atrás da religião. E não vai demorar para que tenha matinê espírita, bloco carnavalesco espírita, porque a espiritada também não tem coragem de assumir e vai se esconder atrás da doutrina. Oxalá isso não venha a ocorrer, se é que já não esteja ocorrendo. Sistemas divergentes. E quem defende essas ideias, jura por Deus que é, com respaldo do Espiritismo, só que ele não mostra onde. Onde é que está na codificação essa liberalidade? Não está. Não está. Por isto, o que é isto que ouço falar de ti? Dá contas da tua administração. Nós temos que dar conta disto, se não complicar muito a nossa vida. Aí encontramos companheiros espíritas que resolvem lançar no centro a campanha do confrade que é candidato político. Não, porque todos os espíritas têm que votar nele. Por quê? Nós não precisamos ter nas câmaras, nas assembleias, bancada espírita. Deus ajude para que isso nunca ocorra. Nós não temos candidatos políticos do espiritismo. Nós poderemos ter candidatos espíritas na política. Como temos protestantes, como temos católicos, como temos ateus, materialistas. E aquele cidadão espírita que queira concorrer a cargos eletivos, ele é um cidadão como o outro, ele vai para as ruas, ele faz seus comícios, ele mostra para a comunidade, distribua seus santinhos. E os espíritas que sentirem nele confiança, votarão. Mas nós temos muitos confrades que não são dignos de nossa confiança, nem no centro espírita. Imagina se a gente entrega a política na mão deles. Eles não dão conta das tarefas do centro, eles não podem nunca, ganhando dinheiro, eles não vão poder nunca, igualmente. Nós temos que ter bom senso. Então não existem candidatos do espiritismo, não existem. São questões que não são da alçada do espiritismo. Cargos eletivos, campanhas políticas, não. Como cidadão, eu trabalho na campanha de quem eu quiser. Como cidadão, eu me movo no sentido de eleger a esse ou aquele. Eu sou cidadão, eu voto, eu sou votado. Mas como espírita, eu não tenho nenhuma obrigação com fulano ou com beltrano. Há confrades que se afastam do movimento espírita, porque eles não receberam apoio dos espíritas. Que gracinha, hein? Se fosse uma pessoa digna de confiança, não haveria espírita que não votasse nele. Mas são daqueles confrades que eles só aparecem quando eles querem pedir voto. Aí é irmãozinho de todo mundo, e aquela coisa. Então não dá certo. Questões que não são da alçada do espiritismo, não tem nada a ver. Como espírita, nós todos temos direito, estou repetindo, hein, a nos candidatar, a ser político, a ser isso, a ser aquilo. Como cidadãos que somos. E vamos buscar na sociedade onde a gente vive o respaldo para o que a gente quer.
Nós não seremos vereadores, ou deputados, ou governadores, ou seja lá o que for, dos espíritas. Eu serei da sociedade, então eu vou buscar os votos na sociedade. E repito, se os espíritas virem nele confiabilidade, invertem e votam como indivíduos, como cidadãos, como instituição, não. Ah, estou recebendo apoio do Centro Espírita. Pelo amor de Deus. Uma candidata à vereância em Salvador escreveu uma carta para o Divaldo, contando do seu ideal de se candidatar, com a sua plataforma, o que ela gostaria de fazer, e o Divaldo escreveu para ela, em resposta, uma cartinha parabenizando-a, desejando felicidade. Ela pegou a carta do Divaldo e colocou atrás do santinho dela. Carta fotocopiada, com a letra do Divaldo e a assinatura. E eu recebi numa palestra que eu estava fazendo no interior da Bahia. Eu falei, será que o Divaldo está sabendo disso? Coloquei no envelope, mandei para ele, você está sabendo disso? E ele não morreu porque não se lembrou. E disse, Raul, eu respondi uma carta que ela me mandou, como eu respondo às cartas que recebo. E ela usou a carta para a campanha dela. É perigoso o candidato em época de eleição, porque ele pega Deus e o diabo. Mas Jesus é tão bom que ela perdeu a eleição. Porque senão faz igual o Constantino, eu ganhei graças a Divaldo Franco. E para mandar construir a igreja de São Divaldo não custa. Já tem a do Maradona, que o Henrique mandou construir em Buenos Aires, né? Daí começamos a prestar atenção para onde é que a gente está levando o espiritismo. O que a gente quer fazer do espiritismo? Parece que é um corpo sem vida, né? Que a gente leva para lá, leva para cá, faz aqui, joga ali, pisa em cima. Só que não é. Como é doutrina dos espíritos, um dia nós vamos ter que prestar conta aos autores dela. Como é que vai ser isso, eu não sei. Mas nós vamos ter que prestar conta. Dá contas da tua administração. Por favor, fale. Vários centros espíritas, para arrecadação de recursos, fazem bingos, fazem sorteios, fazem esse tipo de situações que poderiam se caracterizar como jogos de azar, como forma de arrecadação de recursos para tocar o centro espírita. Isso está dentro dessa mesma toada, ou seja? Dessa mesmíssima tônica. Todas as atividades que a instituição espírita fizer para arrecadar fundos tem que estar pautada no alicerce do espiritismo. Para que a gente tenha alguma palavra espiritual a respeito, eu sugiro aos irmãos a leitura de 2 mensagens curtas, assinadas por um espírito que viveu em Pernambuco, que desencarnou em 1950, vem todos os dados, menos o nome dele. E que foram psicografadas por Divaldo Franco. Uma está no seu livro Crestomatia da Imortalidade, chama-se O Centro Espírita. Hein? Djalma Montenegro de Farias, muito obrigado. Djalma Montenegro de Farias. E outra está no livro Sementeira da Fraternidade. As 2 relativas a Centro Espírita e falando sobre essa questão da arrecadação. Porque aí nós temos esse respaldo da mensagem. Porque nós, às vezes, supomos que os meios justifiquem os fins. Pregamos da tribuna, muitas vezes, o desvalor do alcoolismo, os prejuízos do alcoólico para a vida humana, mas quando a gente vai fazer atividade para o Centro Espírita, aí pode, porque a gente faz o almoço regado a bebidas alcoólicas, a gente põe as garrafas da bebida alcoólica nas festas,
falta de coerência, falta de estruturação espírita. Não serve para nada, nem para arrecadação de fundo, nem para nada. Porque se nós somos espíritas, nós não temos que entrar nos jogos de azar que são legalmente proibidos. Porque se eu prego para os outros e agora eu não uso... Eu fui a uma cidade do meu estado, faz alguns anos, e quando eu cheguei lá, era no interior do estado, eles tinham esquecido que haviam me convidado. Então eu viajei até lá, 4 horas de ônibus, quase 5, e a dirigente do centro, mas Raul, que surpresa! Eu fiquei olhando para ela assim, surpresa como assim, cara pálida? Você por aqui, perto do Natal, larguei tudo na minha cidade. Você tem certeza do que está falando? Mas o que você veio fazer por aqui? Eu digo, você se lembra que você esteve em Niterói e me convidou? Ai! Aí ela se envolveu no Natal da feira e esqueceu que tinha me convidado. Mas eu não voltei na mesma hora porque não tinha mais ônibus. Cidade do interior, só ia ter no outro dia de manhã. E eu fiquei com aquele nó na garganta, pensando nos compromissos que deixaram para trás. Mas você pode ir lá na nossa barraca logo mais. Eu digo, eu irei. Eu tinha que ficar na casa dela, não tinha jeito. Porque nem hotel a cidade tinha. E fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma barraca de comestível, não sei de quê, e uns jogos de jogar argola, daquelas que aí a argola cobre o presente assim, né? E um monte de garrafa de uísque, de vinhos, de cachaças, não sei, tudo assim, para o povo pescar. Pescar não, atirar argola. E aquilo eu falei, será que eu estou vendo mesmo? E eu perguntei, fulana, por que esse monte de garrafa de bebida alcoólica na barraca do Centro Espírita? Não é porque nós ganhamos da Receita Federal que apreendeu? E agora, José? O que a gente faz com uma alma dessa? Deus não permite que a gente mate. Não permite que a gente odeie. Então a gente tem que amar. Eu digo, minha querida, está tudo deslocado. Como é que você amanhã vai subir à tribuna do seu centro e pregar contra o alcoolismo? E levanta-se lá uma pessoa, eu aprendi a beber depois que comprei na sua barraca. Uma mãe, meu filho começou a beber porque ganhou na sua barraca 1 litro. Não tem condição. Ou nós somos ou nós não somos. Seja o seu falar sim, sim, não, não, propôs Jesus. De maneira que é importantíssimo nós termos em mente esses cuidados. Eu posso fazer almoço, jantares, bazares, tarde da pizza, da lanchonete, sei lá do que for, desde que não fuja dos preceitos da doutrina espírita. Porque nós estamos expondo publicamente a filosofia que a gente diz seguir. Então a pessoa chega lá e vê aquilo, bom, o espiritismo adota, porque essa é uma barraca do espiritismo, essa é uma festa espírita. Já vi casos de instituições que ganharam carros, bois e outras coisas para sortear. E foram os dirigentes se informar junto aos poderes constituídos, já que jogos de azar são proibidos, mas a Polícia Federal, junto com a Receita Federal, libera, autoriza quando são prêmios desse talante, que ninguém pode vender o carro para o outro assim direto, nem fazer uma ação entre amigos no centro. Mas aí a Receita Federal libera para você fazer tantos números que vão ser sorteados pela Loteria Federal.
oficializa aquilo. Se a criatura achar que desse modo está bom, ela fica legalizada para fazer seu sorteio. O grande problema é nós, pregando dar a César o que é de César, adotarmos uma ilegalidade. Esse é o problema. Porque a rifa, a tômbola, são ilegais no nosso país. Mas se os órgãos que cuidam disto nos dão alvará, permitindo que a gente faça tantos números para sortear pela loteria aquele veículo, aquele animal, aquela casa, o apartamento, sei lá o quê, nós estamos cobertos moralmente. E não vai ser pelo fato de a gente ter ganho um carro e sorteá-lo, que nós estaremos cometendo um desatino celestial. Mas evitaremos o jogo de azar cotidiano, porque todo dia a pessoa faz uma fezinha. Problemas ético-morais a serem resolvidos na instância diretiva do centro. Há essa possibilidade? Eu tenho que convir que há. E se isso não causar nenhum estresse à estrutura do trabalho, mas eu vender cachaça, alcoólico, mas o centro precisa de renda, meu irmão. Digo, daqui a pouco estão vendendo crack. Dá muito mais renda. Se for o dinheiro pelo dinheiro, a gente vai vender cocaína. E eu, nessa brincadeira, estava em Bratislava, na República Eslovaca, e dei este caso. E levantou-se alguém, mas o traficante tem família. Aí eu sentei. Eu entendi que neste mundo tem louco para tudo. Como eu tenho família, eu posso destruir a família dos outros. Eu posso matar a esperança dos outros, porque eu tenho que manter a minha família. Vale tudo. Eu digo, meu amigo, vamos parar por aqui, porque eu tenho certeza que o senhor não sabe o que está dizendo. Mas nós vamos conversar isso depois. Isso é uma discussão filosófica para a eternidade. Nós vamos conversar depois da palestra. Depois das conversas aqui. Não vou responder isso ao senhor agora. Porque alguém chegar a defender a ação do traficante, porque ele tem família, eu não tinha mais nada o que dizer. Eu digo, cada vez mais eu amo a Jesus, porque aguentar-nos não é fácil. Cada qual de nós é uma cabeça, e cada uma pior que a outra. Porque cada um de nós está num degrau evolutivo diferente. Muito parecido, mas cada um num degrau diferente. E Jesus ser o nosso sublime pastor. Eu tenho que amar esse Espírito sobremaneira, porque nós não nos aguentamos. E Ele tem que nos amar, pela sua condição. É por isso que Kardec propôs trabalho, solidariedade e tolerância. A tolerância é o começo do amor. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália escreve, tolerai-vos uns aos outros. Ela sabe que ainda não dá para amar, a gente se aguenta. Tem hora que a gente olha o pescocinho do irmão assim, e já vê os dedinhos lá. A outra hora que a gente vê o irmão empalhadinho no canto da parede, porque são enlouquecidas as propostas que ele faz com o maior cinismo, como se estivéssemos lidando num clube carnavalesco. E estamos lidando com a doutrina de Jesus. É um mundo complicado, minha gente. Márcio ter levantado o dedo ou é impressão minha? Os anônimos pediram para perguntar sobre o sorteio de livros no Centro Espírita. Não, mas sorteio de livro ninguém paga nada. Sorteio de livro a pessoa bota os números de quem entrou, cada um recebe uma mensagenzinha
O que eu falei hoje cedo é que a gente faça isto antes da palestra e não depois, para não tirar a condição da pessoa voltar para casa com aquele sabor de reino dos céus. Porque há pessoas tão ingênuas que ela não sabe o que é espiritualidade, o que não é. Na hora que acabou a palestra, ela sobe e vem agora, minha gente, vamos levantar o pensamento. Aquela festa. E a nossa festa não pode ser inconsequente. Então eu falei que o sorteio deverá ser feito antes, se tiver que ter sorteio. Antes. Ah, mas aí não chegou todo mundo. Problema de quem chegou atrasado. É uma cultura nossa beneficiar os atrasados e prejudicar os que cumprem horário. Não, nós vamos dar meia hora de tolerância e quem chegou na hora. Nós sempre desprestigiamos quem chega na hora e valorizamos quem chega atrasado. Olha o samba do crioulo doido. Eu estou incentivando que as pessoas cheguem atrasadas. Porque não começa enquanto ela não chegar. E quem chegou na hora? Banca palhaço. Temos que ter coerência, minha gente. Se é um dia que caiu uma tempestade, que houve um problema na cidade, o trânsito está engarrafado, é justo que se dê uma tolerância. 10 minutos, 15 minutos. E depois disso a gente tem que começar. Porque independentemente de qualquer problema, a gente tem hora para sair do centro. Não podemos dormir lá. Há senhoras, há pessoas, cavalheiros que vão para longe, vão pegar a condução, vão trabalhar no outro dia cedo. Então, a gente dá-se uma tolerância e começamos o trabalho. Quem puder chegar, vai chegando depois. Faz parte da lida. Mas, por sistema, a gente começar atrasado, porque ainda não chegou todo mundo, aí eu vou em outros lugares que eles põem no programa assim, a palestra será às 19h30, então às 18h30 eu estou lá. Aí quando eu chego, eu digo, não, irmão, vai começar mesmo às 20 horas. É que a gente põe 19h30 para o povo chegar. E eu banquei o tolo. Porque eu cheguei meia hora antes do que poderia ter chegado. Se nós dissermos que a reunião vai começar às 7h30, a gente começa às 7h30. Numa emergência, a gente começa às 7h45. Se disser que vai começar às 20 horas, começa às 20 horas. Numa emergência, a gente começa às 20h15. Mas não por sistema, já colocar de propósito, que todo mundo sabe que aquilo é de propósito. Não, a gente põe 7h30, mas começa mesmo às 8 horas e continua o mesmo brinquedo das pessoas chegarem tarde. Quem dirige tem que ser coerente, tem que ser consequente. E como o Centro Espírita é educandário básico da mente popular, o dirigente tem que ter uma mentalidade educadora. Senão complica muito a nossa vida no Espiritismo. Não há condição de uma organização espírita querer agradar as pessoas. Não estamos no Espiritismo para agradar as pessoas. Estamos no Espiritismo para pregar o Espiritismo, para ensinar o Espiritismo, para viver o Espiritismo. Se a gente agradar a alguém, parabéns. Se a gente desagradar a outro, que pena. Mas o nosso dever a gente tem que cumprir. Porque a cada um será dado conforme suas obras. Ah, mas fulano, se a gente não atrasar, fulano não volta nunca mais, se Deus quiser. Porque uma pessoa atrapalhada, por sistema, ela não quer evoluir. E se nem Jesus Cristo obriga? Foi Ele que disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quiser. Mesmo sabendo que um dia todos nós teremos que querer. Mas a liberdade. Então, nós no Centro Espírita não podemos ter essa proposta de agradar a todo mundo, para não ficar mal. A gente gosta de livrar a pele, né? Fazer gentileza com o chapéu do Espiritismo. A gente vende o Espiritismo para ter o agrado dos outros. Ah, fulano é muito bom.
E aí atrasa a sessão mediúnica, atrasa a sessão de palestra, atrasa tudo porque chegou atrasado lá. E há aqueles que já acostumados a chegar atrasado e está tudo pronto, ele fica batendo na porta, a sessão mediúnica começou e ele batendo na porta para entrar. Uma boa chamada de atenção, a colocação dos pingos nos is, resolve isto fraternalmente, mas firmemente. Porque ninguém tem direito de chegar no centro fora de hora e ficar batendo na porta para entrar, se sabe que naquele horário ninguém entra mais. Mas surge a pergunta: quem é que tem coragem de pôr o guizo no pescoço do gato? Cada um quer livrar a sua cara e ser bonzinho. Olha, eu tomei essa providência, mas foi o presidente que mandou. A gente joga sempre o outro, né? Covardemente. Era só dizer para o companheiro: mas você não sabe o horário? Não importa dizer quem foi que deu a ordem, porque a ordem foi aceita por todo mundo. Mas a gente quer se livrar para dizer que a gente é bonzinho. Se fosse por mim, eu até deixava. Mas, o chefe. Nós encontramos muito essa covardia no nosso meio. É nauseante. Então a gente entende por que é que lidar com o espírito inferior é uma coisa antipática. Porque não bate. Ele faz de tudo para ter prestígios e vantagens e ficar bem. Ainda que ele tenha que incriminar meio mundo. O espírito inferior é assim. Quem vai crescendo explica. Não, você chegou fora de hora, você não tem razão. E quando um colega fala para o outro, é muito mais fácil. Mas a gente sempre bota para alguém falar e esse alguém fica com ônus. E nós temos a castimonha de dizer: se fosse por mim, olha que coisa miserável. E eu deixaria. Temos muita mazela moral a resolver em nós. Por isso falei-lhes que quem não consegue administrar-se, muito dificilmente saberá administrar qualquer outra coisa em que esteja envolvido. Então os grupos levantaram a questão do sistema divergente, das questões que não são da alçada do espiritismo. Agora estamos trabalhando no mundo em torno da ecologia. Excelente. Mas nós sabemos muito bem onde é que começa a educação ecológica. Em casa. O filho que vê a mãe cuidar do vasinho de planta, tirar as folhinhas secas e regar todo dia, pôr ao sol e tirar de tarde, ele aprende a ter carinho com as plantas. A mãe que diz para a criança: fecha essa torneira, meu filho, não desperdiça água. Cuidado com esse banho de século, esse banho de Cleópatra, meu filho. Enquanto se esfrega, desligue a torneira. Quer dizer, ela vai monitorando e vai advertindo. Essa criança cresce com o hábito de poupar água. Ao invés de lavar uma coisinha por hora, junta para usar uma água só, para ensaboar, e depois enxágua. Quer dizer, é em casa que a gente aprende a ter esses cuidados. Porque se a gente cresce sem ter aprendido a ter esses cuidados, nós ficamos hipócritas. E aí eu vejo, na minha cidade, no meu estado, reúne-se aquele grupo enorme de gente, chamado pela internet, ou tudo, para dar um abraço simbólico na Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas é tudo mentira. Porque eles saem dali, jogam o lixo do carro para fora, para a rua, para a estrada, e dando abraço simbólico na lagoa. Como é que eles respeitam a lagoa e não respeitam a rua de todo mundo? Não vão abraçar a árvore. Aí dão um abraço simbólico na árvore e saem arrancando as florestas, fazer carvão, para vender a madeira. Nós aprendemos essa hipocrisia. Porque a gente não começou de casa. Esse exercício
de cidadania ecológica. Cabe aos pais irem trabalhando com seus filhos esses cuidados, com tudo que é da natureza. Quantas vezes eu vejo nas ruas, andando nas ruas como uma pessoa qualquer. A mãe dá uma balinha para a criança tira o papel da bala e joga no chão. Era a hora da mãe dizer, não, meu filho, pega ali o papel da bala. Não precisa brigar, bater, xingar na criança. Pega ali, vamos botar na lixeira. Dá para a mamãe aqui botar na lixeira. Ou então põe ali naquela lixeira, não joga no chão, não. Acabou de chupar o picolé? Joga o palito para onde for. Meu filho, pega ali o palito. Não joga no chão, não. Está tão limpinho, bota ali. Mas as pessoas dizem, já está sujo. Mas não nos cabe piorar a sujeira. Nos cabe dar exemplos. De modo que essas questões todas que a gente resolve tratar depois de adultos, elas só terão consequência quando começarmos a trabalhá-las desde a infância. Porque depois que a gente fica burro velho, a gente só faz se tiver multa. Se tiver que pagar a multa, a gente obedece. O que levou Piaget a escrever que o mundo poderia ser dividido em 2 grandes grupos. Um grupo de pessoas autônomas e um grupo de pessoas heterônomas, que forma a sua maioria. As pessoas autônomas agem corretamente porque sabem que devem agir corretamente. Elas se auto-administram. Mas a pessoa heterônoma só age certo se, ao agir errado, elas sofrerem alguma represália, alguma multa, algum prejuízo. E aí encontramos o sujeito que vai entrar na rua, que é contramão. Se tiver o guarda parado, ele volta e pega a mão. Mas se não tiver o guarda, ele entra ali na contramão. Não importa que virar um ciclista, ele vai atropelar. Um pedestre que acredita que ali seja contramão, ele vai atropelar. Um outro carro que venha na mão certa e ele vai na contramão, ele pode bater. Está pouco se lixando. Porque o indivíduo heterônomo, ele é sempre covarde. O superego dele está do lado de fora. É o policial, é a lei, é a punição, é o imposto, é a cobrança. E aí ele obedece para não ter que pagar, para não ter que ser preso, para não ter que sofrer. Mas não porque ele tenha entendido a importância daquilo. Só quem entendeu a importância desenvolve a sua autonomia e age certo, porque tem que agir certo, é lei. Por que eu só vou deixar de jogar lixo no chão se tiver alguém me olhando? Eu não vou jogar lixo no chão, tenha ou não alguém me olhando, porque eu sei que eu tenho que manter limpo o espaço. Vocês todos já devem ter participado de confraternizações espíritas. Deem uma olhada no auditório depois que os espíritas saem. A gente tem vontade de morrer. Porque tem de tudo que eles levam para o salão e que vai ficando no chão. Saco de biscoito, pet de refrigerante, de água mineral, o raio. E nós estamos lidando com a nata. Os que se acham acima do bem e do mal. Aqueles que dizem para você, você ainda vai ser espírita. Porque o espírito vai evoluindo assim, não sabe? Até chegar a ser espírita. Eu digo, que peninha, coitado. Que peninha. Então a gente tem que começar a investir na criança. No jovem. Porque muitos adultos já encroaram. Se não for pela punição, eles não farão. Lei do Gerson, tirar vantagem de tudo. E depois que o sujeito tomou o gostinho de ter vantagem em tudo, dificilmente ele abre mão. Ele finge que abre mão.